Podem sentar, ficar à vontade. Estou feliz em estar vendo vocês. Não acompanhei o primeiro culto aqui, mas eu estava lá dentro escutando tudo, recebendo tudo, inclusive as graças, né, do meu esposo. Hoje ele está, glória a Deus. Mas brincadeiras à parte, Deus, ele preparou essa palavra hoje para mim e para você. Eu recebi ela primeiro. Se puder botar o tema da mensagem no telão, eu agradeço. E como vocês sabem, hoje foi um dia difícil. Nosso pastor perdeu o pai dele. Foi um dia de luto, um dia de perca, um dia de dor, um dia de choro. E quem iria ministrar hoje era a pastora Cleo. E mediante a todo acontecimento, eu disse, não, pastora, pode contar comigo. Só que eu tinha várias mensagens preparadas, que eu poderia escolher qualquer uma delas. E eu sentei pela madrugada no meu sofá e fiquei, meu Jesus, qual é a mensagem que o Senhor quer passar para a tua igreja? E abria uma e Deus dizia, não é essa. Abria outra e Deus dizia, não é essa. Abria outra e Deus dizia, não é essa. Eu disse, meu Deus, eu não tenho muito tempo para preparar uma mensagem nova não, viu? E Deus, não é. Enfim. E como muitos de vocês sabem, meu esposo também falou aqui, fiz aniversário dia 15, sexta-feira. E desde sexta para cá, Deus ele vem falando comigo de uma forma extraordinária nas coisas simples. E Deus disse assim, não é essa palavra não, é essa. Eu disse, meu Jesus, lá vou eu preparar uma palavra agora, 5 horas da manhã, vou para o culto fúnebre, tem culto, meu Jesus, venha cá. Mas porque eu estou querendo compartilhar isso com você, irmãos. Quando a gente estava indo para o culto fúnebre, aí meu esposo disse assim no carro, tu já passou o tema da mensagem? Eu disse, eu nem tenho. Foi desse jeito, foi ou não foi? Eu disse, eu nem tenho ainda. Aí na hora eu disse, espera aí, é uma frase, mas é muito grande. Aí ele disse, me diz qual é a frase? Aí eu falei essa frase, Deus usa pessoas simples para alcançar os seus propósitos grandiosos. E ele disse, é essa frase. Eu disse, amém. Botei só o tema, fui-me embora. E quando eu cheguei lá, eu fui falar com a irmã, não sei se ela está aqui ainda, a irmã Valéria. E quando eu pensei que ela ia me dar um abraço, ela começou a falar um monte de coisa. E começou a falar, e começou a falar, e começou a falar, e chorou, e chorou, e chorou. E disse para mim, eu estava fazendo algo na minha casa para uma pessoa. E Deus me disse, tem muita massa aí. Faz para fulana também, que a fulana era eu. E ela disse, oi? E Deus disse, faz um bolo para ela. E ela chorou e ela olhou para mim e disse assim, pastora, Deus usa as coisas simples para fazer o extraordinário. Eu disse, amém, Jesus, estou entendendo tudo, a palavra é essa. Então, você está preparado para o que Deus trouxe para mim e para você nessa noite? Eu tenho certeza, Deus, meu Deus do céu. Eu passei o dia com essa palavra queimando no meu coração. Embora eu não tivesse ela de uma forma escrita. Mas Deus estava falando de uma forma profunda comigo. E eu quero compartilhar com você. Se puder apagar as luzes, eu agradeço. Abre, por favor, a tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Eu tinha botado aqui do 3 ao 22. Mas a gente vai ler o capítulo todo. Ah, é, minha gente. Eu pedi para apagar a luz, mas esqueci que vocês iam ler. Essa sou eu na vida, viu? Acende, por favor, meu filho. Obrigada, viu? Ruth, capítulo 1. O café. Daqui a pouco eu tomo, pastor, porque eu corro. Olha, já ia derramar de novo. Misericórdia, eu derramei lá dentro. Às vezes eu não olho nem o café aqui, a vontade de tomar é grande, mas a de derramar, misericórdia. Abriu? Deu tempo todo mundo abrir? Ruth, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo todo. Eu vou pedir para colocarem aqui na tela. Eu vou ler daqui mesmo. Mas deixa eu orar rapidinho. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua vontade, o teu querer, a tua palavra. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, na vida de todas as pessoas que estão aqui, Pai.
De uma forma especial, Senhor, venho te pedir para que o teu Espírito Santo possa estar com a família do nosso pastor, possa estar com o nosso pastor, Pai, aonde ele estiver, Senhor. Em nome de Jesus, leva consolo, Pai. Leva o teu amor, Pai, em nome de Jesus. Pai, de uma forma especial, eu também te peço e te clamo que o Senhor possa falar conosco, Pai, através da minha boca, que sou uma pessoa tão imperfeita e tão falha, mas que não seja a minha vontade, seja a tua, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram afrateus de Belém de Judá. Efrateus, misericórdia. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Ofa e o nome da outra era Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? E ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Ofa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Rute respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém elas lhe diziam: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. E como eu disse, esse texto ele falou muito comigo. Pode apagar agora, por favor. E quando a gente vê essa história de Rute, e antes de eu concluir, eu quero dizer para a pastora Jaira: a senhora foi uma Rute na minha vida hoje. E eu quero continuar sem chorar.
vou tentar. E a história de Ruth, ela começa e termina no vilarejo de Belém, na tribo de Judá. Só que quando a gente vai ver, Ruth, ela cresceu em uma nação que provavelmente era polígama. E onde se adorava falsos deuses, ou melhor, um falso deus. Ruth, ela habitava em Moabe. E Moabe era uma nação pagã, nascida do relacionamento entre Ló e sua filha mais velha. Quando a gente vai ler Gênesis 19, a gente entende um pouquinho. Ou seja, Ruth, ela era uma mulher moabita. E Ruth, ela casou com Malom, um dos filhos de Noemi. E após entrar para a família, Ruth, ela iniciou um relacionamento de aprendizado com sua sogra, que era uma mulher sábia e confiável. Só que ela não passou apenas a admirar a sua sogra. Ela verdadeiramente passou a amar e a ter um compromisso com aquela mulher. E quando a gente lê, são 4 capítulos, e a gente lê todo o livro de Ruth, a gente vê que a história, ela começa com uma história triste, um começo triste, e ela tem um final feliz. Porque ela vai nos mostrar a providência de Deus em meio às diversidades e às tristezas. Deus usa pessoas simples e acontecimentos comuns para alcançar seus propósitos grandiosos. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer. Deus usa pessoas simples, acontecimentos comuns para alcançar seus propósitos grandiosos. E nessa história de Ruth, a gente vai ver alguns pontos. Em um dos pontos, a gente vê que Deus, ele providencia. Noemi saiu de Judá porque estava tendo escassez naquele tempo. Então, o marido de Noemi resolveu e achou por bem sair daquela cidade. Eles estavam de um lado do Mar Morto, do Rio Morto, e foram para o outro lado. Porque não era perto não, viu? Judá não era perto de Moabe. Judá ficava de um lado do rio, do mar. Moabe ficava do outro lado. Então o marido de Noemi resolveu sair daquele lugar que naquele momento estava tendo escassez. Apesar de ser um lugar conhecido como lugar que providenciava pão. E por essa escassez ele disse, não, vamos para aquela cidade. Mesmo sendo uma cidade pagã. Porque, queira ou não, naquela época era como se fosse uma cidade que era adversária do povo judeu. Porque era uma cidade que tinha iniquidade, que tinha pecados. E foram para lá, os seus 2 filhos também. Depois aconteceu, como vocês viram, o marido de Noemi morreu. Os filhos cresceram, os 2 casaram com 2 mulheres moabitas. E um deles casou com Ruth. E a gente vê que Deus, ele providencia. E quando a gente vai ver a história de Ruth, e a gente vai ler todo o livro de Ruth, a gente vê nitidamente e perceptível a mão de Deus em todo o livro, em toda a história, em todo o momento da vida delas. E diante do cuidado de Ruth com Noemi, Deus consolou Noemi em sua hora de maior dor, maior sofrimento, maior tristeza. Depois da morte do seu marido e dos seus 2 filhos. Noemi, ela não era apenas uma viúva, ela era viúva e mãe de 2 filhos mortos. E Noemi ficou sabendo, chegou a fofoca lá na cidade, que Belém havia passado do momento de escassez e voltou a ter um momento de safra, um momento de colheita. E Noemi ficou sabendo que a fome em Belém havia passado e desejou voltar para casa.
Era como se ela estivesse dizendo assim: eu já perdi tudo, perdi meu marido, perdi meus filhos, eu não tenho mais nada a perder. Eu vou voltar para casa. Como a escassez passou de lá, como não tem mais fome lá, possa ser que eu não passe mais necessidade, com outras palavras. E ela resolveu voltar. E quando ela resolveu voltar, as noras dela, as duas, que também eram viúvas, resolveram voltar com ela. Só que em um momento no caminho, Noemi olha para essas duas mulheres e diz: espera aí, o que é que eu estou fazendo com vocês? Se vocês voltarem para a casa do pai de vocês, vocês podem se casar novamente. Vocês podem constituir uma família, vocês podem terem filhos. E ela insistiu para que essas mulheres voltassem para a casa dos seus pais e para que elas pudessem se casar novamente. E Ruth negou a insistência de sua sogra, porque ela havia se apegado profundamente a Noemi. Só que ela negou a insistência de sua sogra, mesmo entendendo que a mudança para Belém significava que ela estava renunciando totalmente à sua vida. E a chegada de Noemi e Ruth na cidade de Belém marcou o início de uma nova vida para Ruth. E Ruth, ela passou a trabalhar nos campos de cevada de Boaz. Boaz era um parente de Noemi. E Ruth, ela passou a trabalhar rebuscando as espigas deixadas nos cantos para os pobres. Naquele tempo, os cefeiros, os donos de campo, diziam para os seus empregados que eles colhessem até determinado ponto. Mas as espigas das laterais, dos cantos, as mais distantes, eles deixavam de uma forma intencional, para que as pessoas que estivessem passando fome, para as pessoas que estivessem com escassez, para que as viúvas pudessem se alimentar de alguma forma. Era uma forma de misericórdia daquele povo. E Ruth passou a fazer isso. Eu descobri que existe aquele campo, que naquele campo eu posso pegar aquelas espigas, só que eram sobras, não eram as melhores. E eu descobri que eu poderia pegar ali e vai ter alimento para mim e minha sogra. E Ruth passou a trabalhar. Só que nessa época, muitas mulheres pobres, por passar necessidade, acabavam flertando os cefeiros para roubar cereais. Elas acabavam se envolvendo com os cefeiros, porque elas pensavam o seguinte: eu vou me envolver com eles, vou seduzi-lo, vou enchê-los de comida, da bebida. Quando eles dormirem, aquilo que tem de melhor, eu vou me alimentar. Só que Ruth, ela fez diferente. E por ela fazer diferente, ela adquiriu uma reputação de tamanha honestidade e integridade, que ela foi elogiada pelo dono do campo. E esse dono do campo era Boaz. E Boaz, por ser parente de Noemi naquela época, existia parentes de resgate. Quando uma pessoa perdia tudo, ficava viúva, perdia propriedade, estava na escassez, um parente próximo poderia se comprometer em resgatar as coisas desse parente para, de certa forma, ele, mas também para ajudar essa pessoa. Então, Boaz passou a ser o resgatador, não só de Noemi, como também de Ruth. E ele comprou as propriedades que era de Noemi de volta. E eu preciso te dizer que ele não só comprou as propriedades, mas pela fidelidade de Ruth a Noemi, por ela seguir tudo o que Noemi a orientava, por ela escutar o que Noemi dizia: minha filha, faça assim, minha filha, faça isso, minha filha, siga por esse caminho. Ruth chamou a atenção de Boaz. E Boaz disse assim: peraí, eu não vou só resgatar as propriedades do meu parente, não. Eu não vou só resgatar a dignidade de Noemi, não. Eu também vou casar com Ruth. E Boaz, ele foi, resgatou as propriedades e se casou com Ruth. E Deus, ele proveu o sustento para Ruth e Noemi nos dias da pobreza, por intermédio da generosidade de Boaz.
que se tornou o seu resgatador. Eu não vou ler, mas fala sobre Boaz e esse resgate no livro de Ruth, capítulo 2 e no capítulo 4. E através da vida de Boaz, Deus substituiu a raiz de amargura em Noemi por uma fonte de alegria com o nascimento de seu neto Obed. Deus usou a aflição dessas duas mulheres que pareciam ter perdido tudo para lhes conceder a grande honra de ter um filho e um neto. Só que não apenas isso, que faria parte da descendência de Jesus. Você entendeu o quão forte é isso? Obed, o filho de Ruth, ele é o avô de Davi. Obed, o neto de Noemi, porque ele passou a ser neto de Noemi. O neto de Noemi, ele era o pai de Jessé, que era pai de Davi. E através de Davi veio Jesus. Então você entendeu que nem tudo estava perdido, que existia um plano e um propósito para que aquilo pudesse estar acontecendo na vida daquelas mulheres? Que quando elas achavam que haviam perdido tudo, Deus estava usando pessoas para dizer: peraí, o plano é meu, porque a minha vontade é muito melhor do que a de vocês. E Ruth, que estava indo pegar restos, sobras das espigas que eram deixadas para os pobres, se casou nada mais, nada menos com o dono daquela terra. E Deus usa a fidelidade dessas mulheres simples para cumprir seus planos extraordinários. Ele proveu alimento para as duas viúvas por meio do trabalho de Ruth. Ele proveu segurança a Ruth por meio de seu casamento com Boaz. Ele proveu descendentes a Noemi através da vida de Ruth. E Deus também proveu um grande rei para Israel. E até mesmo o Messias através da vida dessas duas mulheres. Será que você parou para pensar? Eu não sei do que você está passando, mas se você está passando por uma aflição muito grande, aquela vontade de desistir, aquela tristeza, procura olhar para os propósitos de Deus. Ah, pastora, a senhora está dizendo que Deus quer que seus filhos sofram? Não! Mas no sofrimento há propósito. No sofrimento há cura, há milagres. Se não existisse doença, não haveria milagre nem cura. E em segundo lugar, a gente vê que a chave para todo relacionamento é o compromisso. O compromisso é a base de todo relacionamento, quer seja ele relacionamento terreno ou relacionamento celeste. Relacionamento com seu irmão que está aí do seu lado ou relacionamento com Deus. E a história de Ruth define o compromisso como a chave para todos os relacionamentos. A história de Ruth nos mostra elementos do compromisso dela. Nos mostra a disposição que ela teve em abrir mão do seu lar e da sua família. Nos mostra a decisão que ela teve em seguir a Deus vivo. Você entendeu que na nação dela adorava um outro rei, a um outro Deus, falso Deus? E essa mulher estava disposta a deixar a sua cultura, a sua casa, os seus parentes, para seguir com uma mulher, para um lugar que ela não conhecia, e para adorar a um Deus que ela ainda não conhecia, que ela ainda não tinha intimidade. E nos mostra a decisão que ela teve em seguir a Deus, o Deus vivo. Nos mostra que ela estava disposta a se submeter à aceitação das pessoas diferentes.
pois seria uma terra estranha, um costume estranho, uma fé desconhecida. Só que a fidelidade e a promessa feita à sua sogra, a perseverança mesmo em meio às diversidades, o compromisso de Ruth foi testado em várias ocasiões, começando em sua saída da casa de seus pais. Eu tenho certeza, eu sou super apegada aos meus pais. Minha mãe não está mais aqui, mas eu sempre disse assim, enquanto muitas pessoas têm vontade de morar no exterior, ir para longe, e lá, eu nunca tive isso, nem mesmo em outra cidade, porque eu sempre desejava e sempre desejei estar perto dos meus parentes, e principalmente dos meus pais. Então eu me coloco no lugar dessa mulher e penso, meu Deus, não foi fácil. Ela não olhar para trás e dizer assim, não, minha sogra, eu vou com você. Abro mão dos meus pais, abro mão dos meus costumes, abro mão da minha casa, abro mão de um novo casamento, porque ela se casou, porque foi consequência da bênção de Deus, mas ela não buscou isso. Deus abençoou através do compromisso que ela fez com Noemi. Então ela foi sem perspectiva nenhuma. Não, eu vou porque eu quero seguir a minha sogra e eu honro a vida dela. Em seguida, da decisão de deixar a sua terra e o ambiente seguro. E dar continuidade com as oportunidades e provações de uma nova vida e uma nova fé. Quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de trabalho, quando a gente muda de faculdade, normalmente quando a gente chega em novo ambiente, a gente se sente desconfortável, sim ou não? Porque a gente não conhece as pessoas, porque a gente não conhece o lugar, porque a gente não sabe se vai ser bem recebido, porque a gente não sabe se vai se adaptar naquele lugar. E simplesmente Ruth, ela abriu mão de tudo que ela possuía para se dispor não só à sua sogra, mas a uma nova fé. E os ciclos normais de nossa vida é de altos e baixos. Acontecem coisas boas como acontecem coisas ruins. E esses ciclos, sendo ele bom ou ruim, eles de certa forma desafiam os nossos compromissos. Porque muitas vezes a gente busca a Deus, tem compromisso com Deus num momento difícil. A gente está buscando por um milagre, a gente está aqui firme, vem todos os cultos, vai para todos os PGs, participa de todas as coisas da igreja, passa 10 horas orando por semana, aí quando o milagre acontece, sabe o que você faz? Dá as costas e esquece de Deus. E o compromisso é testado em todos os momentos da nossa vida. Aí quando não é isso, quando as coisas estão dando ruim, a gente busca Deus. É quando está dando tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, a gente esquece também que existe um Deus. Eu estou feliz da vida, esqueci que existia um Deus. Aí eu esqueço meu compromisso com Ele. E eu preciso te dizer nessa noite, tenha compromisso em seus relacionamentos. Tenha compromisso em seu relacionamento com Jesus. O compromisso de Ruth com Noemi passou por inúmeras situações. Quando a gente vai ler a história, a gente vê que Ruth, ela aceitou de bom grado um futuro incerto. Ela comprometeu-se com Noemi, mas também ela se comprometeu com Deus. O compromisso de Ruth descreve uma ligação permanente entre duas vidas, que foi muito além do companheirismo passageiro. Ei, a história de Ruth e Noemi não era algo apenas terreno, não. Tinha a ver com o celestial, tinha a ver com a eternidade, tinha a ver com o propósito. E a Bíblia nos fala, quando a gente vai ver, que Abraão deixou o seu lar depois de receber uma ordem de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12. Só que com Ruth foi diferente, não foi assim como Abraão, não. Ruth, ela deixou sua terra, sua cidade pagã,
por sua própria iniciativa. Ela entendeu o que seria melhor para ela e para a sogra. Não foi preciso Deus descer do céu para dizer assim: Ruth, sai daí e vai para lá. Não! Simplesmente ela teve compaixão e compromisso pela sogra, por Noemi. Ela disse: eu não abro mão, eu não largo de sua mão. A gente leu. O que foi que ela disse? Que Deus me leve se eu tiver que sair de perto de você. Ela quis dizer assim: ei, Noemi, meu compromisso com você não era só quando seus filhos estavam vivos e quando tinha a fartura na casa da gente, não. Não é agora porque está tendo escassez, não é agora porque estamos sozinhas que eu vou soltar a tua mão, não. No primeiro culto foi falado aqui sobre amor, sobre compaixão, sobre amarmos a Deus e amarmos os nossos irmãos. E era isso que Ruth estava fazendo com Noemi. Ei, Noemi, eu estou com você no ruim e estou com você no bom. Estou com você no bom e estou com você no ruim. Ei, esse irmão está aí do teu lado. É para você estar com ele no momento bom e no momento ruim. Quando ele pode oferecer alguma coisa para você e quando ele está passando por alguma adversidade. Só que Noemi, chegou um momento que ela insistiu para que Ruth fosse embora. Para que Ruth prosseguisse o seu caminho. E Ruth simplesmente negou. Porque ela ofereceu a sua vida e a sua lealdade primeiro a Noemi. E porque ela ofereceu a sua lealdade a Noemi, ela entregou a sua vida a Jesus. A Deus, né? E Deus não deixa de ser Jesus. Por ela ter feito um compromisso com Noemi, por consequência, ela teve um compromisso com Deus. E eu preciso te dizer nessa noite: se aproxime de quem te aproxima de Deus. Se aproxime de quem te aproxima de Deus. Porque se Ruth tivesse dado as costas e ido embora, ela estava numa cidade pagã, numa cidade que era esquecida, que era pecaminosa. Só quando ela disse: não, Noemi, vou continuar segurando a tua mão, ela foi para um lugar que Deus tinha preparado grandes coisas para a vida dela. E depois a gente vê que a história de Ruth, ela vai nos ensinar a prosseguir com as companhias certas. A história nos revela a impressionante amizade de Ruth e Noemi. Essas mulheres eram mulheres de culturas diferentes, lugares diferentes, contextos diferentes. Uma gentia, outra hebreia. Duas gerações diferentes. Uma jovem no auge da vida, a outra idosa e não mais capaz de ter filhos. Vocês perceberam que tinham coisas que elas não poderiam mais oferecer uma à outra? Só que sabe qual foi o elo de compromisso na vida delas? O amor de Deus. O amor de Deus. Porque simplesmente elas se amavam de uma forma incondicional, com respeito, como se fosse mãe e filha. E por se amar, a gente vê o amor de Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente ama o nosso irmão. E elas firmaram um compromisso de compartilharem a vida, a fé e a história. E nos momentos de dificuldades, elas foram sustentadas não apenas pelo cuidado providencial de Deus, mas também por um amor recíproco que uma tinha com a outra. Quando eu disse que a pastora Jaira foi Ruth na minha vida hoje, muitas pessoas foram hoje, ontem, sexta, segunda. Mas hoje, de uma forma especial, eu estava tendo um sofrimento duplo. Porque eu estava sofrendo por ver o nosso pastor tentando ser mais forte do que ele consegue. E a dor dele estava me doendo. Porque ele ali tentando disfarçar, e eu vi a barriga dele assim por dentro tremendo, sabe? Aquele choro silencioso. E eu chorava e chorava e chorava, que eu dizia: meu Deus, eu queria diminuir um pouquinho dessa dor.
Eu já passei por isso, eu não desejo a ninguém. E eu comecei a sofrer vendo ele sofrer. E eu chorava, e muita gente naquele momento do culto fúnebre não estava entendendo por que eu estava chorando. Porque eu só tinha visto o seu maninho uma vez. E glória a Deus, num dia que eu vi, eu lembro até hoje, tudo que ele me falou naquele dia. Pegou um porta-retrato com o pastor debaixo de um pé com um violão lá. Ele todo orgulhoso. Ó, aqui, como é o nome dele? Como é que ele chamava mesmo? Novinho. Ó, aqui novinho, ó, começou a tocar logo cedo. Aí pegou, todo orgulhoso também, pegou uma foto dele e de Lucas. Ah, Lucas parece comigo. E começou a me contar as histórias dele, enfim. E muita gente olhava para mim, e eu penso, né, que essas pessoas pensavam naquele culto hoje, essa menina é doida. Não teve um convívio, não teve uma intimidade. Está chorando tanto assim por quê? Porque o sofrimento do meu pastor estava me doendo. E eu não estou citando eu porque eu sou melhor, não. Mas o sofrimento do nosso irmão tem que nos doer, irmãos. E aquilo começou a me doer, a me doer, a me doer. E eu chorar, e chorar, e chorar. E de repente eu comecei a ter flashes do enterro da minha mãe. Que foi o último enterro que eu participei. Depois do dela não fui mais para nenhum. E eu disfarçando aquele sofrimento duplo. Porque eu estava sofrendo por ele, sofrendo porque eu estava lembrando dela. E teve um momento que a pastora Jaira chegou assim, botou o braço em cima de mim e disse: tem coisas que abrem feridas, né? Que as feridas são relembradas. E eu comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. E ela sem saber de nada, porque ela não sabe como foi o meu sofrimento daquela época, porque eu me fechei muito. E ela disse assim: tem pessoas que desabam quando vê a pessoa no caixão. Tem pessoas que desabam quando vê o caixão andando. Tem pessoas que desabam quando o caixão se fecha. Eu desabei quando no outro dia eu queria ligar para minha mãe e eu não poderia. Ela me disse isso, só que ela não sabia que eu desabei exatamente nesse momento. Quando eu desabei, não foi na hora do enterro, não. Eu tentei ser o mais forte possível para ajudar aquelas pessoas que ali também estavam presentes, inclusive meu pai. Só que quando eu cheguei na minha casa, onde ninguém via, que eu olhei para o meu celular e sem querer, na última ligação da minha mãe, eu tinha tirado um print e na hora de atender, eu fui atender, bati errado e acabou tirando aquele print. E eu olhei para aquele print como se eu estivesse recebendo uma ligação da minha mãe, que ela ligava para mim todos os dias. Aquilo foi a pior dor que eu poderia passar na minha vida, porque eu não ouviria mais a voz dela. E ela não sabia disso. E quando ela me falou, eu disse: meu Deus, obrigado, Senhor, eu sei que é o Senhor que está comigo. E para Ruth, a gente ter Ruths nas nossas vidas não precisa ser uma nora. A Noemi não precisa ser uma sogra. Você pode ser Ruth na vida das pessoas. Se permita ser usada por Deus, ser usado por Deus. Se permita sentir a dor das pessoas. Se permita ser um instrumento usado por Deus. E eu preciso te dizer que mudar de lugar também não é necessariamente a forma como Deus trata de uma crise. O esposo de Noemi, para resolver o problema dele, ele decidiu passar para o outro lado do Mar Morto. O esposo de Noemi, para dizer assim: está no momento de escassez, eu quero resolver todos os meus problemas, eu vou para bem longe. Vou ficar perto de outras pessoas. E a partida de Elimeleque, de Belém, que era da terra natal dele, não evitou que ele e seus filhos morressem numa terra estrangeira. Deixando não só sua esposa Noemi, como deixou as suas noras viúvas também. E além disso, talvez ainda deixou Noemi mais pobre e isolada do que ela era antes. Mais isolada, talvez, se ela permanecesse lá na cidade de Judá, ao lado de amigos, de familiares.
E eu preciso te dizer, mudar de lugar não resolve o problema. Tá doendo, irmão. Tá doendo, irmã. Pode ter alguém, não é pecado não, que você não tenha tanta intimidade, que você não se identifique, mas eu duvido que aqui nessa noite, todos vocês aí, não tem uma pessoa que você não se identifique, que não tem uma pessoa que você possa contar, possa rasgar, possa dizer que está doendo, possa chorar, possa confiar. Nos tempos bíblicos, as viúvas jovens podiam voltar à casa do seu pai, para retomar a vida, para ter um novo começo, para ter uma nova história. Só que Orfa, outra nora de Noemi, ela escolheu retornar para a sua família, para os seus pais. E eu fui pesquisar o significado do nome Orfa. E órfã, ela pode ser traduzida como inconstante, como orgulhosa. Orfa, ela falhou em seu compromisso com Noemi. Escolheu voltar para a sua vida em Moabe, em vez de se apegar ao Senhor. Orfa, ela não era uma mulher má. Na verdade, ela demonstrou grande afeição e respeito por sua sogra. Porém, apesar de amar e respeitar a sua sogra, ela não possuiu a lealdade profunda que ela precisaria ter. E também ela não possuiu a disponibilidade da abnegação, de abrir mão de suas vontades, de abrir mão dos seus compromissos, de abrir mão dos seus desejos, das suas virtudes, em prol a prosseguir com Noemi e com Deus. Orfa acabou voltando a sua atenção para a sua própria felicidade, para as suas próprias vontades, para seus próprios interesses, ao escolher voltar para Moabe. Só que eu fui ler, irmão, Deus falou altamente comigo. Orfa, depois de voltar para a terra que não era para ela ter voltado, ela deixou as páginas do relato bíblico. Não se ouviu falar mais de Orfa. Será que você está entendendo isso? Ou seja, Orfa, ela conseguiu paralisar o propósito que Deus tinha preparado para a vida dela. Orfa, ela simplesmente abandonou todas as coisas que Deus tinha preparado para a vida dela. E eu preciso te dizer nessa noite, foi falado aqui no primeiro culto sobre amor, sobre perdão, sobre cuidado, sobre compromisso. Qual foi o último nome que tu falou, Cássio, que eu até esqueci? Não, antes de perdão, intimidade. E tem momentos na nossa vida que a gente se magoa com o irmão dentro da igreja. Tem momentos na nossa vida que a gente se entristece. Tem momentos na nossa vida que a gente está passando por aflições, por dores. Assim como eu passei com minha mãe, o pastor Leandro está passando hoje. E o inimigo se aproveita desses momentos. E acaba que uma pessoa fala algo que não era para ter falado naquele momento. Tem uma atitude que não era para ter tido naquele momento. E a gente acha que resolver os nossos problemas é a gente sair da igreja e voltar para o lugar pagão. Ah, mas quando eu era do mundo, os meus amigos me tratavam melhor. Ah, mas eu estou em casa faz 10 meses. Ninguém da igreja me ligou. Mas aquele amigo que está lá no barzinho toda semana me liga todo dia. Aí tem momentos que a gente age na nossa vida como órfã. Porque diz assim, eu não estou disposta a viver uma nova vida. E se não der certo? E se não acontecer o que eu quero? E se eu não me casar de novo? Ah, eu vou voltar para a casa dos meus pais. Ah, eu vou voltar porque eu sou uma mulher bonita, eu sou nova, possa ser que eu me case de novo. E quando você vai olhar, você não está mais nos relatos bíblicos, você não está mais na história de Deus, você não está mais seguindo o propósito de Deus. Mas em nome de Jesus, eu declaro que Deus preparou esta noite para te dizer, volta para a casa de papai, permanece. Tem um compromisso com Deus em primeiro lugar. Tem um compromisso com as pessoas. Porque se tiver alguém aqui nesta noite que você pode contar com uma pessoa, está chorando, liga para essa pessoa.
tem vontade de se matar, manda uma mensagem para essa pessoa. Que através da vida dessa pessoa você vai se chegar a Deus. E foi isso que Ruth fez. Ruth escolheu prosseguir com Noemi. E por ela escolher prosseguir com Noemi, ela se achegou a Deus, ela passou a ter intimidade com Deus. E eu preciso te dizer que Jesus é teu redentor e conciliador. Ruth, a moabita, experimentou a reconciliação espiritual ao escolher ingressar na família dos hebreus. E por ela tomar essa atitude, ela foi adotada por Deus como parte do seu povo eleito, a sua geração eleita. A manter o seu compromisso mesmo em meio à dor e à pobreza, Deus a recompensou de forma providencial por meio do cuidado protetor de um marido. A alegria de ser mãe e a honra de fazer parte da descendência de Jesus. E escuta, Deus trata seus filhos com benevolência. A intimidade com Deus é o ingrediente mais importante da minha e da tua vida. Por ter intimidade com Deus, colocamos de lado a nossa amargura, o nosso desejo de vingança, as críticas negativas e outros comportamentos destrutíveis. Tem momentos que a gente diz assim, eu não vou para a igreja mais não, porque toda vez que eu chego lá eu escuto uma graça. Eu não vou para a igreja mais não, porque toda vez que eu vou, alguém fala algo, me dá uma crítica, eu fico triste. Mas eu não vou para a igreja mais não, porque aquele irmão que pisou no meu pé, o meu desejo é botar um salto desse tamanho e pisar no pé dele também. Ei, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente deixa de lado a nossa amargura, todas essas coisas, e a gente faz o que Jesus faz. A gente age como Jesus age. Se você buscar a Deus e ter intimidade com Ele, você vai começar a ter relacionamentos e intimidade com outras pessoas. E a gente passa a ser misericordioso como Jesus. E possui dentro de nós uma combinação de amor e lealdade expressada no compromisso mútuo, que une ação e sentimento. É uma relação de reciprocidade. Quando temos comunhão com Deus, é impossível não termos comunhão com outras pessoas. Não vou muito com a cara de fulano, não. Se tu tem comunhão com Deus, tu ama todo mundo. Amar é uma coisa, ser íntimo é outra. Jesus amou uma multidão, mas 12 sentavam à mesa com ele. Você entende a diferença? Amar é simplesmente se comprometer a estender a mão, seja a quem for, independente do benefício que essa pessoa possa me dar ou não. Foi falado pelo pastor Bruno, pastor Martim, por Cássio, hoje no enterro do pai do pastor, sobre a reflexão de vida. É melhor estar no culto fúnebre do que numa festa. É melhor estar no luto do que numa festa. Sabe por quê, irmãos? A gente para e vai refletir de fato a nossa vida. E se Deus me levar hoje, se Deus me levar agora, para onde eu vou? Se Deus me levar hoje, me levar agora, o que é que eu estou fazendo dela? Quem eu estou ajudando? Quem é que vai comigo para a eternidade? Eu vou estar levando quem? Só que tem momentos na nossa vida que a gente se aproxima de pessoas porque a pessoa tem algo a nos oferecer. Entra aí, por favor, Cássio, no Instagram do pastor Leandro. Vê quantos seguidores o pastor Leandro tem. (11.800 seguidores. Tinha 11.800 pessoas hoje no enterro, pastor? Tinha 11.000, pastor Bruno? Chegava a 5% dessa quantidade? Não. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não estou aqui querendo puxar a tua orelha. Eita, a pastora Jeana está soltando em direto agora e dizendo que eu não fui para o culto, para o enterro. Não, não é isso. Não é isso. Eu estou querendo te dizer que a gente precisa se aproximar das pessoas por quem elas são, não porque ela nos oferece algo. Porque muitas vezes quando a gente está passando por uma dor, uma aflição,
um momento desesperador na nossa vida, a gente pega o nosso celular, cata o número do pastor Leandro, vai até para a telemensagem, aqueles livros que tinha antigamente. Peraí, vou ligar para o pastor. Pastor, me ajude em nome de Jesus, porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por aquilo outro. E eu tenho certeza que nem todas as pessoas que pegam um celular para pedir ajuda a ele, pegaram o celular para dar uma palavra de conforto. E como eu disse, eu não estou aqui soltando indireta não, irmão. Mas eu estou dizendo que a dor do nosso pastor, não só dele, mas dessa pessoa que está aí do teu lado, precisa nos doer também. Porque quando a gente tem compromisso com Jesus, a gente tem compromisso com as pessoas. Quando a gente ama Jesus, a gente ama as pessoas. Quando a gente tem um relacionamento profundo com Deus, de busca e intimidade, a gente trata bem todas as pessoas. Não somos seletivos, não. Vou selecionar quem eu vou falar? Não. É falar com todo mundo. É abraçar todo mundo, seja dentro da igreja, seja fora. Seja uma pessoa bem vestida e bem cheirosa, como uma pessoa descalça e suja, mal vestido, mendigo na rua. Você está disposto a isso? Deus está te chamando essa noite para você não ser órfã, mas para você ser Ruth. Para você não olhar para os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, mas para você abrir mão disso. Abrir mão de tudo que está te prendendo a ter uma vida digna e de caráter com Deus. Deus está te chamando para ter compromisso. Por favor, ficar de pé. Devemos confiar em Deus nos dias também da angústia. Provérbios 24:10, eu passei muito tempo refletindo nesse texto. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. E eu refletindo nesse texto, eu comecei a lembrar do meu pastor hoje. Ele tentando ser mais forte do que ele poderia. Porque ele estava seguindo esse versículo aqui. Era como se ele estivesse dizendo, sem falar uma palavra, eu tenho um Deus que segura na minha mão e me faz forte. Está doendo, mas Deus está segurando na minha mão. Eu estou querendo chorar, mas Deus está segurando na minha mão. Meu pai morreu, mas minha fé é maior. Diante de suas perdas pessoais, Noemi concluiu que Deus havia dado as costas para ela. E Noemi, por um momento da vida dela, ela decidiu fazer o mesmo. Quando ela retornou para a cidade de Judá, que as pessoas a reconheceram, porque já fazia muitos anos que ela havia saído dali. E as pessoas a reconheceram. Ah, é Noemi. Noemi é você, Noemi é você. Ela disse, espera aí, não me chama de Noemi não. Me chama de Mara, que significa amarga. Ela disse, eu saí daqui com meu marido, meus 2 filhos. Eu saí daqui de certa forma com fartura. Eu estou voltando sem nenhum deles. Eu estou voltando sem nada. Minha vida agora é amargura. Então não sou mais Noemi não. E tem momentos na nossa vida, por a gente estar passando por dores e aflições, a gente perde a nossa identidade em Deus. Porque a gente diz, mas eu era assim, não sou mais. Ou então a gente diz, tipo Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E a gente não se submete à palavra de Deus, a gente não se submete à vontade de Deus. A gente diz, mas um dia eu já fui muito amorosa, mas um dia eu já abracei muito, um dia eu já beijei, um dia eu já servi, um dia eu já atendi ligação, mas eu só recebi facada, para não dizer outra palavra. Só recebi facada, então não sou assim mais não. Eu me bloqueei, não estou nem aí não se as pessoas precisam de alguma coisa, porque quando eu precisei ninguém me ajudou. Eu não vou fazer mais não, eu vou passar a ser outra pessoa. Eu não sou mais aquela que eu era antigamente, porque um dia eu fui, não sou eu não, mas vou dar um exemplo, viu? Um dia eu fui aquela Jeane, hoje eu sou outra Jeane. E eu digo, um dia eu fui a Jeane
que estava numa vida pagã, e hoje eu sou a Jeane, que serve a um Deus e segue a um Deus de toda a eternidade e faz todas as coisas impossíveis se tornarem possíveis. E Noemi, ela passou a olhar com esses olhos, e ela achou que a perca que ela tinha tido do marido e dos filhos, inclusive dos bens materiais, era um castigo de Deus. Aí ela pensou o seguinte: porque eu saí de Judá, eu fui para Moabe, Deus está me castigando, porque eu saí de uma terra santa para ir para uma terra pecaminosa. E ela culpou a Deus. Porque eu errei, Deus me castigou. E eu preciso te dizer, tem coisas que acontecem na nossa vida que o culpado não é Deus, não, são nossas escolhas. Deus vê a aflição como parte necessária do seu propósito, que Ele é amoroso e soberano. Noemi aprendeu que mesmo a dor e ao sofrimento, e mesmo a meio à adversidade, Deus é bom e repleto de misericórdia. Quando ela aprendeu isso, Deus superabundou na vida delas duas. Quando ela aprendeu isso, Deus não só restituiu a vida dela, como trouxe um rei para uma outra nação. Em nome de Jesus, nesta noite, eu te digo, eu não sei como você chegou aqui, se foi frustrada, se foi desenganada, se foi triste da vida, se foi decepcionada com alguém ou decepcionado com alguma pessoa, eu quero te dizer, Deus está te chamando para hoje você ser Ruth, para hoje você firmar um compromisso com Ele, para hoje você firmar um compromisso com seu irmão, com sua irmã, para hoje, em nome de Jesus, você voltar para a terra de Judá, para nunca mais sair, porque não vai ter mais escassez, não vai ter mais fome, não vai ter mais falta, porque os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Aleluia.